Olá, estou aqui para te ajudar a estudar para o concurso do IBGE. Vou ler todo o material com exceção do sumário, as referências e os anexos. Desde já oriento vocês a ouvir a leitura acompanhado do PDF desse material, uma vez que posso cometer algum erro durante a leitura. Ok, vamos começar. Concurso Público Conhecendo o IBGE. IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A presidenta da República do Brasil é a Dilma Rousseff. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão é o Nelson Barbosa. A presidenta do IBGE é a Vasvalha Bivar. O diretor executivo, Fernando J. Abrantes. Órgãos específicos singulares. Diretoria de Pesquisas, Roberto Luiz Olinto Ramos. Diretoria de Geociências, Vádia João Skandar Neto. Diretoria de Informática, Paulo César Moraes Simões. Centro de Documentação e Disseminação de Informações, David Voltaire. Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, Maísa Sacramento de Magalhães. Capítulo 1. Missão, Visão e Valores Institucionais. Breve história da instituição. Durante o período imperial, devido à necessidade do governo de obter dados estatísticos para melhor conhecer o país, criou-se em 1871 a Diretoria Geral de Estatística, DGE, com subordinação ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, para organizar as atividades estatísticas nacionais e realizar no ano seguinte o primeiro recenseamento feito no Brasil. Com a instalação da República, o novo governo reorganizou a DGE e ampliou suas atividades, implantando o registro civil de nascimento, casamentos e óbitos. Este órgão nacional de estatística realizou, de 1889 até 1931, 3 recenseamentos gerais, em 1890, 1900 e 1920, até ser extinto após a Revolução de 1930. As suas atribuições foram repartidas entre os ministérios. Mário Augusto Teixeira de Freitas, um pensador atuante do Ministério da Educação, observou a necessidade de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação dos serviços especializados em funcionamento no país. Com a ajuda de outros homens ilustres, convenceu o presidente Getúlio Vargas a criar, em 1934, o Instituto Nacional de Estatísticas, o INE. Assim, pelo Decreto número 24.609, de 6 de julho de 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística, entidade de natureza federativa, tendo por fim, mediante a progressiva articulação e cooperação das 3 ordens administrativas da organização política da República, bem como da iniciativa privada, promover e executar ou orientar tecnicamente, em regime racionalizado, o levantamento de todas as estatísticas nacionais. O Instituto só foi devidamente instalado em 29 de maio de 1936, sob a presidência do então ministro das Relações Exteriores, José Carlos de Macedo Soares. Mais tarde, esse instituto passou a denominar-se Conselho Nacional de Estatística. Nesse ano, como consta na Resolução número 18 do Conselho Nacional de Estatística, CNE, falava-se da necessidade de organização do Conselho Brasileiro de Geografia, CBG, como um órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. No ano seguinte, o Decreto número 1527, de 24 de março de 1937, criava o Conselho Brasileiro de Geografia, CBG, integrando ao CNE, sob a mesma presidência, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes às do órgão de estatística. Na resolução número 31 do Conselho Nacional de Estatística, CNE, estava instituída a expansão do INE, com os serviços de estatística e geografias trabalhando em mútua cooperação
sugerindo ainda um novo nome para o Instituto. A nova denominação do INE chegaria 6 meses depois, por intermédio do Decreto-Lei nº 218, de 26 de janeiro de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Estava criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desde então, o órgão identifica, mapeia e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas e revela como elas vivem. De forma resumida, nos quase 80 anos de existência do IBGE, a instituição e seus servidores estiveram vinculados ao governo federal da seguinte forma: entre 1936 e 1967, o instituto, que viria a se chamar IBGE, esteve vinculado diretamente à presidência da República, e os servidores eram regidos pela legislação do funcionalismo público. Entre 1967 e 1990, com a criação da Fundação IBGE pelo Decreto-Lei nº 161, de 13 de fevereiro de 1967, os servidores passaram a ter contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Nessa época, o IBGE passou a estar subordinado a um ministério da área de Planejamento, Fazenda ou Economia. Quando foi promulgada a Lei nº 5.878, de 11 de maio de 1973, que dispõe sobre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Instituto estava sujeito à supervisão do Ministro do Estado do Planejamento e Coordenação Geral.